Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa manta em crochê. A minha manta tem 90 centímetros de largura, 2,20 metros de comprimento, mas no vídeo eu explico para você confeccionar com as medidas que você precisar. Para essa medida eu utilizei 6 novelos de fio Anne na cor porcelana, 3 novelos na cor bordô e 3 novelos na cor anil profundo. Utilizei também agulha para crochê 5 mm, tesoura, utilizei esferas de madeira para fazer um acabamento no tassel, que fica bem interessante, e o vídeo está bem detalhado. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa dos materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras e dos pontos mais importantes aqui nessa peça, como por exemplo troca de cores, na hora de fazer o tassel, então você consegue ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Veja que eu vou trabalhar com 3 fios, puxando um fio de cada novelo, mas eu junto os 3 fios para trabalhar ao mesmo tempo, como se fosse apenas um. Então, se você quiser trabalhar com barbante número 6 ou um fio de outra espessura, pode escolher aí o fio da sua preferência e fazer só com um fio. Veja que eu deixei uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha debaixo do fio e girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Seguro a laçada, busco o fio e passando na laçada já formo a primeira corrente. Eu não faço nó aqui no início, por isso já considero como a primeira corrente. Para fazer esse ponto é bem fácil, a primeira carreira precisa ter múltiplo de 3, então veja que eu já tenho a primeira corrente e vou completar o bloco com mais 2. Assim eu tenho então um bloco com 3 correntes. Posso seguir fazendo assim, olha, 1, 2, 3, até atingir o comprimento ou largura que eu preciso para a minha peça. No final eu preciso adicionar uma corrente a mais, porque eu preciso de pontos baixos na primeira carreira e ela precisa ser múltiplo de 3, então tem uma maneira especial de voltar fazendo ponto baixo e manter a quantidade que eu preciso. Mas você pode seguir fazendo assim, olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Até atingir o comprimento que você precisa. Para minha manta, eu segui fazendo blocos com 3 correntes até atingir um total de 219 correntes. Então, tenho aqui, olha, o cordão inicial. Mas para que a primeira carreira fique com a mesma quantidade de pontos que eu preciso, eu vou fazer uma corrente a mais. Ou seja, tenho aqui o cordão inicial com um total de 220 correntes. Para fazer a primeira carreira, eu vou pular a última corrente, volto na segunda e vou fazer ponto baixo. Mas eu preciso fazer o ponto baixo pegando só o avesso da corrente. Assim, olha. Veja que eu vou segurar a corrente e girar para que eu pegue somente esse fiozinho que fica aqui no avesso. Então, introduzindo a agulha, vão ficar assim os fios na frente e na parte do avesso apenas um conjunto assim de fios. E vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou na próxima corrente do mesmo jeito, olha, pegando só a parte do avesso e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em todas as correntes. Eu preciso fazer o ponto baixo pegando o avesso da corrente para que a parte de baixo do ponto fique exatamente igual à segunda, porque na hora de fazer a troca de cor, eu preciso fazer ponto dos dois lados dessa peça. Então, esse lado, olha, veja que eu tenho aqui as laçadas na parte de cima, e pegando o avesso da corrente, na hora de fazer o ponto baixo, eu também tenho essas duas laçadas na parte de baixo. Se fizer esse ponto baixo pegando somente uma alça, como muita gente tem costume, por exemplo, eu vou fazer aqui alguns pontos para você ver, a parte de baixo desse ponto fica diferente, e depois quando fizer a troca de cor, na hora de trabalhar esse lado vai ficar diferente no meio, vai ficar aparecendo um espaço sem ponto, ou fica mais largo, se você não fizer nada desse lado aqui da peça. Aqui, olha, vai ficar um pouco mais largo porque eu estou fazendo pegando somente um fio e quando pegar a parte de baixo e fizer 2 pontos, vai abrir o ponto desse jeito, olha, ficando um espaço aqui na hora da troca de cor. Veja que fica bem diferente, olha, a textura do ponto quando pega somente uma alça de quando pega duas. Então, dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado fica bem interessante. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo em todas as correntes e no final eu mostro para você como ficou e como continuar para fazer a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todas as correntes. Vou fazer até na primeira corrente, olha, para não sobrar nenhuma e não ficar nó aqui no início. E tenho então um total de 219 pontos baixos na primeira carreira.
Para você conferir se vai dar certo aí, dependendo do comprimento ou largura que você fez, como eu disse, é só você contar blocos com 3 pontos. Assim, olha, na parte de cima, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se no final chegar sempre assim com bloco de 3 pontos, pode seguir para a próxima etapa que dá certo também. É muito importante você conferir essa primeira carreira, porque se ela estiver correta, vai dar tudo certo. Se estiver errado, vai ter que desmanchar e fazer inclusive a primeira carreira. Então, vale a pena conferir. Outro fato importante é que os dois lados do ponto ficam exatamente iguais. Então, você pode conferir durante todo o cordão se não ficou torcido, se não ficou nenhum ponto sobrando ou ponto faltando aqui na primeira carreira, para que o restante do trabalho também fique perfeito. Vou começar a segunda carreira fazendo uma corrente. Vou virar o trabalho e fazer ponto baixo no primeiro ponto. Então veja que não pulo nenhum ponto, vou logo no primeiro ponto e faço ponto baixo. Esse ponto vai ficar sozinho e durante todo o comprimento vou fazer conjunto com 2 pontos seguidos. Então veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto e vou fazer sequência com 2 pontos baixos. Você pode conferir o ponto aqui na parte de cima também, assim, olha, fica sempre os 2 fios na parte de cima de cada um dos pontos. Então, pulo o primeiro, vou fazer sequência com 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço sequência com 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, sequência com 2 pontos baixos. Vou seguir assim por toda a carreira, e se você fez tudo correto na primeira carreira, no final teremos um ponto baixo sozinho, exatamente igual fizemos aqui no início. Então vou fazer a carreira completa, no final eu mostro para você como ficou e como fazer a próxima carreira também. Já estou chegando no final da segunda carreira, e veja que eu estou sempre pulando um ponto e fazendo conjunto com 2 pontos baixos. Aqui no final, olha, veja que eu vou fazer uma corrente, pulando um ponto, faço ponto baixo no último ponto, ou seja, esse último ponto fica sozinho, exatamente igual fizemos no início da carreira. Se você fez tudo correto na primeira carreira, conferiu, tem múltiplo de 3, ou seja, sempre blocos com 3 pontos, e se nessa carreira, que no final não ficou assim, com uma corrente de espaço e um ponto baixo, verifique se todos os conjuntos estão assim, olha, com 2 pontos baixos. Ou se você realmente pulou só um ponto de base na hora de fazer o intervalo aqui entre um conjunto e outro. Pode acontecer da gente fazer somente um ponto baixo aqui no meio, tá? Nessa sequência de conjuntos com 2 pontos baixos. Mas se deu tudo certo, pode seguir então para a próxima carreira. Vou começar a terceira carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho. E agora eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de uma corrente que nós temos logo à frente. Então veja que eu tenho aqui as 2 correntes formando o primeiro ponto, e os 2 próximos eu faço nesse espaço. 1, 2 pontos altos. Então temos um conjunto com 3 pontos altos no início da terceira carreira. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, e vou para o próximo espaço de uma corrente, onde vou fazer 2 pontos altos. 1, ainda no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. 1 corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente e faço 2 pontos altos. E vou seguir assim até o final da carreira. No final, teremos novamente uma sequência com 3 pontos altos igual no início. Mas até lá, olha, no intervalo do comprimento, somente conjuntos com 2 pontos altos. Então, no final, eu mostro para você como fazer e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da terceira carreira. Aqui, olha, no último espaço, veja que eu vou fazer 2 pontos altos, exatamente como eu fiz aqui no comprimento todo, né? Sempre conjunto com 2 pontos altos no espaço de uma corrente. Mas para completar a carreira, eu vou fazer ponto alto no último ponto aqui da lateral. Assim, esse conjunto fica com 3 pontos altos, esse conjunto aqui do final, exatamente igual fizemos no início da terceira carreira. Deixa eu mostrar aqui para você, olha, que no início fizemos um conjunto com 3 pontos altos, e aqui no final fica exatamente igual, finalizando assim a terceira carreira do trabalho. Vou começar a quarta carreira fazendo uma corrente,
vou virar o trabalho e fazer ponto baixo em cima do último ponto alto da carreira anterior. Faço uma corrente de espaço, vou no espaço de uma corrente que nós temos entre os blocos de ponto alto e faço 2 pontos baixos. Assim, olha. Um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Uma corrente de espaço, pulo os 2 pontos altos, vou direto no espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço, 2 pontos baixos no intervalo de uma corrente. E vou seguir assim até o final da carreira. Só tome aí o cuidado de não apertar esses pontos para não ficar repuxando. Então, tente fazer sempre com a mesma tensão dos pontos anteriores. Já estou chegando no final da carreira e veja que eu fiz 2 pontos baixos no último espaço de uma corrente da carreira anterior. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, vou pular 2 dos 3 pontos que nós temos logo à frente e fazer ponto baixo na direção do último ponto. Assim, o final dessa carreira fica exatamente igual ao início, finalizando então a 4ª carreira do trabalho. Vou iniciar a 5ª carreira fazendo 2 correntes para formar o primeiro ponto alto, mais uma corrente para deixar de espaço. Então, se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, faça o início com 4 correntes, ou seja, sempre uma corrente a mais para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e agora eu vou fazer ponto alto cruzado durante toda a carreira. E aqui, olha, logo no início nós temos o espaço com uma corrente, mas eu vou no segundo espaço para fazer o primeiro ponto alto. Então, olha, no segundo espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Para fazer o ponto alto cruzado, eu não faço corrente de espaço, laço o fio na agulha, volto no espaço anterior e faço ponto alto novamente. Aqui é importante você não apertar para não ficar repuxando, tá? Então, temos o ponto alto cruzado e veja que no início, olha, eu tenho então 2 correntes para formar um ponto alto e vai ficar uma de espaço. É o que nós faremos aqui entre um ponto cruzado e outro. Então, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou lá no próximo espaço de uma corrente para fazer o primeiro ponto alto. Volto no anterior para fazer mais um ponto alto para ficar cruzado. Então, lacei o fio na agulha, volto no anterior e faço ponto alto novamente. E vou seguir repetindo assim até o final da carreira. Uma corrente de espaço, vou lá no próximo espaço de uma corrente para fazer o primeiro ponto alto e volto no ponto anterior para fazer mais um ponto alto e esse ponto ficar cruzado. Esse segundo ponto é importante você puxar bastante o fio. Olha, veja que eu vou fazer aqui o movimento do segundo ponto. O primeiro é bem tranquilo. Você pode fazer um ponto alto com mais tranquilidade. Mas o segundo ponto, se você não fizer essa primeira puxada aqui um pouco mais longa, assim, olha, deixando já o ponto solto, se você apertar, ele vai travar o primeiro ponto. Então, não esqueça de puxar, olha, para ele ficar mais ou menos na direção do meio dos 2 pontos que nós temos aqui entre esse ponto cruzado. Então, faço a segunda fase e completo o ponto e ele vai ficar retinho. Se você apertar um pouco mais, olha como vai ficar. Para quem é iniciante, se ficar assim, olha, eu vou fazer o primeiro ponto. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto. E o segundo, se não puxar bem, se ficar apertado, olha como vai ficar aqui o trabalho. Ele vai ficar sempre repuxando para o lado direito, ou seja, para o lado que você está fazendo. O meu nem ficou puxando tanto, mas se fizer ele mais apertado, não caprichar nessa puxada da primeira laçada, ele fica desse jeito. Então, olha, é determinante aqui nessa primeira puxada para o ponto, você ajustar o comprimento do ponto. E aí você completa para que ele fique realmente no formato de X. Vou seguir fazendo até o final da carreira. No final eu mostro para você como finalizar e começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira. Veja que eu vou fazer o ponto alto aqui no último ponto, olha, para fazer o ponto cruzado. Até aqui segue tudo normal. Volto no ponto anterior, faço o ponto cruzado deixando ele bem solto. E no final eu faço uma corrente de espaço e faço ponto alto em cima do último ponto.
Então, olha, logo após o espaço de uma corrente tem um ponto baixo, faço ponto alto em cima dele para completar a carreira, exatamente igual fizemos no início. O primeiro ponto aqui, olha, no início da carreira, é formado por corrente mais um intervalo de uma corrente aqui. E no final temos também esse intervalo, uma corrente de espaço, finalizando então a quinta carreira do trabalho. Vou começar a sexta carreira fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo em cima do último ponto. Não pulo nenhum ponto de base, então, em cima do último ponto da carreira anterior, faço ponto baixo. No espaço de uma corrente, eu faço ponto baixo também. Veja que abraçando mesmo a corrente. Vou refazer o ponto para quem é iniciante. No espaço de uma corrente, pegando dentro do espaço, faço um ponto baixo. No ponto cruzado, temos dois pontos, então faço ponto baixo no primeiro, ponto baixo no segundo. No espaço de uma corrente, faço ponto baixo também. E sigo assim até o final da carreira. Se você fizer tudo correto, ela vai ficar com a mesma quantidade de pontos baixos que nós temos aqui na primeira carreira. No meu caso, para minha manta, um total de 219 pontos baixos. Vou seguir fazendo até o final da carreira. No final eu mostro para você como ficou e como continuar fazendo o seu trabalho. Já estou chegando no final da sexta carreira, fazendo ponto baixo em todos os espaços, né? No espaço de uma corrente, na direção dos pontos cruzados. Aqui no final, olha, para ficar correto, eu tenho duas correntes formando um ponto alto, mais uma de espaço. Então, eu vou fazer um ponto baixo pegando dentro desse espaço, e o último ponto baixo eu faço pegando na corrente, tá? Considerando como se eu estou fazendo o ponto em cima do ponto alto. Então, assim, olha, fica perfeita aqui a lateral, e eu finalizo a sexta carreira finalizando também o ponto fantasia, ou seja, esse ponto fantasia tem exatamente essa sequência durante todo o trabalho. Uma carreira de ponto baixo, uma com ponto baixo intervalo de uma corrente, né, sequência de dois pontos baixos, depois a sequência de dois pontos altos com intervalo de uma corrente, novamente a sequência de dois pontos baixos com intervalo de uma corrente, a sequência de ponto cruzado e depois a sequência toda em ponto baixo. Como você pode ver, eu tenho então novamente a carreira toda em ponto baixo exatamente igual à primeira carreira. Então agora é só eu repetir a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira, ou seja, sempre termina com a carreira de ponto baixo. Para começar a próxima carreira, por exemplo, eu vou repetir então a segunda. Então vou fazer uma corrente de espaço, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo na direção do primeiro ponto baixo, que foi o que fizemos aqui no início da segunda carreira. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço sequência com dois pontos baixos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, sequência com dois pontos baixos. Eu estou repetindo a segunda carreira. Então, se você quiser seguir fazendo só com essa cor, é só seguir repetindo. Aqui no vídeo, para facilitar, tem capítulos, aqui na descrição, se você olhar, tem a marcação de início da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira. É só repetir exatamente igual até formar a largura que você quer para sua manta. Mas se você vai fazer troca de cores, como eu fiz aqui na minha manta, tem um truque, uma maneira diferente de fazer essa troca. Inclusive, se você quiser fazer essa listra aqui da manta só com essa largura, você pode pular direto para a troca de cor, que é exatamente igual. Na minha manta eu vou repetir essa sequência para ficar com duas vezes nessa sequência de ponto fantasia, para ela ficar um pouco mais larga, vai ficar mais ou menos com esse formato aqui, olha. E aí depois eu faço a troca de cor. Mas se você quiser fazer aqui a troca de cor, é só pular direto para aqui nos capítulos onde eu ensino a fazer isso, tá? Então aqui no meu trabalho eu vou repetir, ó, já estou repetindo a segunda carreira, vou repetir a terceira, a quarta, a quinta, essa de ponto cruzado, e termino fazendo a última carreira com ponto baixo, como nós fizemos aqui na sexta carreira. E aí eu mostro para você como fazer a troca de cor com esse truque que fica bem interessante. Já estou chegando no final da sexta carreira, e aqui, olha, no final eu tenho três correntes. São duas para formar um ponto alto, uma para deixar de espaço. Então esse espaço é exatamente igual a esse que nós temos aqui entre os pontos cruzados. Então, faço um ponto baixo pegando dentro desse espaço. O próximo ponto baixo eu faço na corrente, porque ele está formando um ponto alto, então é como se eu estou fazendo aqui
Então, é como se eu estivesse fazendo o ponto baixo no topo do ponto alto. Por isso eu faço dentro da corrente para que a lateral fique perfeita. E assim eu completo então essa sequência do ponto fantasia. Veja que eu tenho a primeira carreira toda em ponto baixo. E aqui a última carreira já está toda com ponto baixo novamente. Então significa que para continuar fazendo esse ponto, é só eu repetir. Agora a próxima carreira eu faço exatamente igual à segunda, depois a terceira, a quarta carreira, a quinta que é feita em ponto cruzado e termino fazendo a carreira toda em ponto baixo. Se você é iniciante, clica aqui no vídeo, veja tudo que eu expliquei aqui na segunda carreira e faça na próxima carreira também. Se você quiser fazer o trabalho todo de uma só cor, é só seguir repetindo essa mesma sequência, repetindo segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira, até atingir a largura que você precisa. Se você vai fazer a troca de cor como eu fiz na minha manta, veja a explicação porque tem um truque para que esse módulo fique exatamente igual em todas as cores, tá? No meu eu vou repetir aqui essa sequência, mas se você inclusive quiser fazer só com essa largura e já fazer a troca de cor, você pode ver a forma de fazer essa troca e exatamente nessa carreira aqui já fazer a troca exatamente igual, não muda. Eu só vou fazer duas sequências dessa, ou seja, vou repetir mais uma vez essa sequência para que fique um pouco mais larga essa listra aqui na minha manta. Mas você pode fazer com a largura que você precisar e a troca de cor é exatamente igual. Para quem é iniciante, eu vou mostrar aqui, olha, que eu vou fazer exatamente a segunda carreira. Então, como é que faço a segunda carreira? Fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e fazer ponto baixo em cima do primeiro ponto. É o que eu fiz aqui, olha. Faço uma corrente de espaço e sequência com 2 pontos baixos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos baixos. Foi o que fizemos na segunda carreira, então eu vou repetir, olha. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, sequência com 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, sequência com 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Depois eu repito a terceira carreira, que é essa feita com um ponto alto aqui no início. Depois repito a quarta carreira, que é essa que tem espaço também e os 2 pontos baixos são feitos no espaço entre um bloco e outro. Repito a quinta carreira, que é feita em ponto cruzado, e termino fazendo a carreira toda em ponto baixo. Como é só repetição, se você tiver dúvida, clique aqui no vídeo. Tem os capítulos, na descrição desse vídeo também tem a marcação de início de cada uma dessas carreiras. É só você seguir exatamente igual e fazer aí quantas repetições você precisar para formar a largura com cada uma das cores. Eu vou fazer mais essa repetição, ou seja, vou repetir essa segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira e em seguida vou mostrar para você como fazer a troca de cor. E depois também, olha, tem a outra cor eu vou fazer nessa outra lateral para que essa cor fique exatamente no meio e não fique perceptível onde iniciamos e finalizamos a manta. Como é bem rápido aqui para fazer essas carreiras, vou fazer e mostrar para você então como continuar fazendo o seu trabalho. Já estou chegando no final de mais uma sequência, repeti a segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Esse aqui, olha, é o final da sexta carreira. E veja que é exatamente igual ao que eu mostrei aqui no final da sexta carreira também. Temos aqui 3 correntes, sendo uma para deixar de espaço. Então, nesse espaço eu vou fazer o ponto baixo pegando dentro do espaço entre as 3 correntes. E o último ponto baixo eu faço na segunda corrente para que ele fique aqui formando a lateral. E assim eu finalizo mais uma sequência. Como eu disse, você pode fazer quantas sequências você quiser para fazer a troca de cor. No meu caso, fiz 2 sequências. Se quiser continuar só com uma mesma cor, aqui é só repetir. Agora, virar e voltar repetindo a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira. Mas assim eu estou concluindo esse módulo para fazer a troca de cor. A troca de cor é bem interessante para que os módulos fiquem separados e é isso que eu vou ensinar agora na sequência. Mas eu estou terminando aqui, olha, esse módulo para fazer a troca de cor. Então eu vou cortar o fio para mostrar para você um truque para deixar esses módulos bem separados. Aqui eu vou cortar o fio deixando uma sobra bem generosa para quando for fazer o tassel eu não precisar esconder essa ponta de fio. Eu já utilizo ela para fazer o tassel, por isso eu deixo ela um pouco maior para que eu tenha liberdade de escolher aqui o tamanho do tassel na hora de fazer o arremate. E aqui, olha, para prender esse fio, veja que eu vou puxar ele totalmente para a parte de cima. Vou introduzir a agulha novamente no mesmo lugar que eu fiz aqui o último ponto e vou buscar o fio mais uma vez e puxar para cima novamente para travar. Assim ele não fica soltando, não preciso fazer nó e a lateral fica perfeita.
E agora eu vou ensinar então você a fazer a troca de cor e no meu trabalho eu vou utilizar a cor Bordeaux. E veja que eu vou trabalhar novamente com 3 fios, exatamente igual. E para fazer essa troca é bem fácil, mas se você observar aqui, olha, eu tenho a primeira e a última carreira do mesmo lado. Então, se eu virar aqui a peça também, olha, eu tenho o avesso também do mesmo lado. Isso significa que eu posso trabalhar tanto iniciando um módulo desse lado quanto desse outro lado aqui, e eles vão ficar exatamente iguais. E para que essa troca fique bem interessante, eu nunca vou iniciar a troca no avesso do ponto. Naturalmente, quando chega aqui no final, olha, cortei o fio, a tendência é iniciar a próxima carreira aqui mesmo, né? Só que para a troca de cor ficar interessante, não. Eu vou iniciar a carreira lá, olha, no início dessa última carreira. Claro que quando eu for fazer desse outro lado aqui, eu vou voltar aqui onde nós temos a ponta de fio, porque é esse lado, olha, deixando para cima o lado certo da peça, porque se eu virar, temos o avesso, tá? Então, dessa última carreira do módulo, eu vou iniciar a troca lá no início da última carreira. Olha, eu venho aqui no início da última carreira e vou fazer a troca, que é bem simples. Veja que eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, posicionei o fio no dedo, venho no primeiro ponto da carreira, busco o fio formando uma laçada, vou travar essa sobra, veja que eu deixei a sobra bem generosa, né, exatamente igual para fazer o tassel, vou atravessar ela debaixo da agulha e do fio, só para travar, e faço uma corrente. Agora, voltando no mesmo lugar que eu fiz essa corrente, ou seja, ainda no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Busco o fio, temos 2 laçadas, faço um ponto baixo. Aqui eu consigo ajustar e deixar esse fio na lateral. Agora é só seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu tenho a última carreira aqui, toda em ponto baixo. E a primeira carreira desse próximo módulo de cor, também toda em ponto baixo. Para que eu tenha exatamente a primeira carreira também com essa cor. Ou seja, os 219 pontos que eu fiz aqui na primeira carreira com esse módulo, eu vou fazer agora com essa próxima cor. Então, olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4, não vou pular nenhum ponto. Vou seguir até o final da carreira fazendo ponto baixo. Como eu disse, essa troca de cor só tem esse truque aqui, olha, de iniciar do mesmo lado que foi feito aqui a última carreira, e não iniciar no avesso para que não fique diferente, e nem iniciar só fazendo aqui, olha, eu já tenho a base toda em ponto baixo, né? Fazer a troca e voltar já fazendo a segunda carreira. Isso faria com que esse módulo ficasse com uma carreira menos. Eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixo para eu mostrar para você que é simples, agora é só seguir repetindo o módulo por completo. Fazer novamente as 11 carreiras que nós fizemos aqui nesse primeiro módulo com essa próxima cor. Mas no final da carreira eu mostro para você como ficou aqui para a gente iniciar a segunda carreira e eu explicar a troca de cor do outro lado também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, sem pular nenhum ponto de base, eu tenho novamente então os 219 pontos baixos. Olha aqui o último, fazendo aqui na direção do último ponto. Não preciso ficar escondendo essas pontas de fio, porque vou utilizar no tassel, como eu disse. Finalizei a primeira carreira, ou seja, eu tenho a base com 219 pontos baixos, exatamente igual à primeira aqui do módulo anterior. Então agora é só eu seguir repetindo a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira. Repetir mais uma vez para ficar a mesma largura, vou fazer a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira. Toda vez que for fazer a troca, você vai fazer assim, iniciando então do mesmo lado que tem a última carreira, tá? Aqui, olha, se você iniciar então o próximo bloco nessa parte aqui, você vai iniciar de modo que o ponto baixo fique do mesmo lado do ponto baixo dessa carreira. Ou seja, eu vou simular aqui, olha, como se fosse iniciar para fazer assim. Iniciando aqui no primeiro ponto, uma corrente, atravessa a sobra de fio ali por cima, como eu não cortei aqui só para mostrar a simulação, vou voltar no primeiro ponto e fazer ponto baixo, e seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Então, olha, veja que eu vou trabalhar esse módulo agora com a cor Bordeaux, os dois módulos sendo um de um lado, outro do outro. Só tomar o cuidado para iniciar assim do mesmo lado, para que quando for finalizar a manta, as duas laterais fiquem exatamente iguais. Se você iniciar de um lado e o outro no avesso, né, quando terminar, um lado da manta vai estar no avesso, o outro do lado correto. É desse jeito aqui que eu vou trabalhar os módulos, ou seja, um módulo na cor Bordeaux desse lado e outro desse lado aqui, sempre com essa mesma quantidade
de carreiras, tá? Sempre repetindo essa mesma sequência. Como é só repetição, o ponto aqui não tem mais segredo, né? Todo mundo já sabe, já aprendeu como fazer o ponto. Só vou iniciar aqui a segunda carreira para mostrar como faço. Então, finalizei aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente. Vou virar o trabalho e vou repetir a segunda carreira. Olha. Vou voltar aqui no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. A segunda carreira é feita com um ponto baixo, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos baixos. É o que eu vou fazer aqui e o que eu vou seguir repetindo então nas próximas carreiras é só repetir o módulo que eu fiz durante todo esse vídeo. Então aqui na minha manta eu vou trabalhar os 2 módulos na cor Bordeaux, depois eu volto a trabalhar 2 módulos na cor Porcelana, para separar da cor Bordeaux, e aí trabalho os 2 últimos módulos na cor Anil Profundo. Ou seja, eu vou finalizar a lateral da peça com a cor Anil Profundo. Mas eu vou fazer os módulos aqui para mostrar para você como ficou a composição de cor e enquanto isso, contem nos comentários quais são as cores que você está utilizando para fazer a sua peça. Veja que eu segui trabalhando até completar o comprimento da minha manta e agora só falta ensinar para você como fazer o tassel. Mas antes deixa eu mostrar para você que eu iniciei com essa faixa aqui do meio na cor Porcelana. Depois eu adicionei em cada uma das laterais a cor Bordeaux e fiz a troca sempre do lado correto, olha. Depois adicionei nas 2 laterais também novamente a cor Porcelana e finalizei as 2 laterais com a cor Anil Profundo. E como eu fiz a troca sempre do mesmo lado, eu tenho aqui a última carreira de ponto baixo dessa última faixa de cor desse lado e aqui também, olha, no final está do mesmo lado. Significa que o avesso da manta também ficou todo para um lado só. Então eu posso utilizar toda a manta desse lado aqui, que as trocas estão exatamente iguais em todas as faixas de cor. E se eu utilizar do outro lado, a troca também, olha, mesmo com o ponto baixo, que fica o avesso com esse detalhe interessante, mas todas as trocas têm exatamente o mesmo aspecto e o final também o avesso do ponto baixo, tá? Então, se você fez seguindo as orientações para fazer a troca sempre do lado direito da peça, a sua também deve ter terminado exatamente igual. A manta já está quase pronta, então só falta eu mostrar para você como fazer o tassel. E para isso, olha, eu vou utilizar aqui essas esferas de madeira. Eu vou mostrar aqui a espessura da que eu comprei, mas a que você encontrar aí dá certo utilizar durante o processo aqui, eu mostro para você como adaptar, tá? Essa aqui tem quase 2 centímetros de diâmetro, assim, olha, dá para notar aqui que tem quase 2 centímetros. E esse furo tem cerca de 8, 9 milímetros, olha, quase 1 centímetro aqui, 9 milímetros ou talvez 1 centímetro aqui de diâmetro esse furo. Mas se ele for mais estreito, facilita o tassel, mas dificulta a passagem do fio aqui, tá? A única diferença é essa. Se você encontrar em outro formato também, pode ser, dá certo também. Veja que eu estou utilizando a cor Porcelana, pode ser que você encontre com outras cores, mas eu comprei essa cor para combinar com a cor predominante aqui da minha manta, que são 3 faixas na cor Porcelana, então vou utilizar assim, ou qualquer uma das 3 cores se encontrasse aqui daria certo na manta também. Para fazer a medida do tassel, eu vou utilizar uma tampa de pote. Essa aqui, olha, tem 18 centímetros de comprimento e tem 14 centímetros de largura. O comprimento ou largura que determina o comprimento do tassel. Como eu quero um tassel mais comprido, eu vou fazer a medida no comprimento, tá? Mas se você tiver aí uma tampa de pote com largura diferente, não se preocupe, pode utilizar que dá certo também, inclusive um papelão cortando aí na medida certa. Eu vou continuar utilizando 3 fios para facilitar aqui o corte da quantidade que eu preciso, então sempre vou puxar 3 fios para facilitar. E para cada tassel eu vou utilizar 15 fios. E em cada faixa de cor eu vou fazer 3 tasséis. Significa que preciso de 45 fios só para uma das pontas aqui em uma das faixas de cor. E eu vou fazer isso em todas as cores, nas 2 pontas da manta. Então, olha, para fazer o tassel, veja que eu vou medir aqui no comprimento, vou segurar aqui bem no meio da tampa e vou fazer 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, olha, eu tenho fio suficiente para um tassel, mas eu preciso de 3 aqui na cor Porcelana, então 15 voltas no total, tá? 5 voltas para cada tassel, 3 tassel, então 15 voltas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Vou cortar aqui, olha, inclusive com uma pontinha de fio inicial aqui. E temos aqui um total de 45 fios para fazer o tassel nessa faixa de cor, na cor porcelana. E vou fazer exatamente igual em todas as faixas de cor. Veja que eu fiz então na cor anil profundo, porcelana, bordô, de novo porcelana, e cada um dos grupos eu tenho 45 fios. Agora eu vou mostrar então para você como distribuir esses fios para fazer cada um dos tasséis, tá? Vou separar, olha, um conjunto com 5 fios, 3, 4, 5. Vou separar mais um conjunto, olha, 3, 4, 5. Para cada tassel eu preciso de 15, então já tenho 10, mais 3 aqui, 4, 5. Então, esses 15 fios vão formar um tassel, só que eu vou distribuir eles da seguinte forma. Vou colocar um bem na divisão aqui dos pontos baixos entre uma cor e outra, então vou só puxar ele aqui com a agulha mesmo, olha, no último ponto, puxo os 5 fios. Na metade da carreira de ponto alto, pegando bem no meio assim do ponto, eu vou colocar mais 5 fios. Aqui, olha, na divisão da carreira de ponto alto com aquela de ponto baixo, eu vou colocar mais um conjunto com 5 fios. Então, esses 3 conjuntos com 5 fios vão formar um tassel. Então, veja que eu vou pegar aqui essa bolinha, vou passar assim, olha, veja que eu coloquei a bolinha na agulha, vou prender o fio e utilizar a parede interna aqui da bolinha para segurar o fio na agulha e puxar e passar o primeiro conjuntinho de fios. Vou segurar, vou com o próximo agora, olha. Vou travar ele aqui no dedo para facilitar e puxo utilizando a parede interna do furo para escorar a agulha e puxar ele total. E por fim, vou passar o último conjunto com 5 fios, olha. Mesmo jeito. Então, eu já tenho aqui os fios para formar o primeiro tassel. Depois eu consigo ajustar aqui, puxar todo o fio, ajustar o comprimento e depois ajustar novamente antes de finalizar. Para fazer o próximo tassel, vou separar novamente 3 conjuntos com 5 fios, olha. 3, 4, 5... E aqui, olha, veja que eu vou iniciar exatamente aqui onde eu fiz o último conjunto com 5 fios. No mesmo espaço, vou buscar um conjunto com 5 fios para o segundo tassel. Sempre ajustando o comprimento. O próximo conjunto eu vou colocar na divisão aqui de ponto baixo. Veja que eu vou só pular aqui os pontos cruzados e vou colocar mais um conjunto com 5 fios. E o terceiro conjunto eu coloco na divisão aqui, olha, na metade da carreira de ponto alto. Temos novamente os 3 conjuntos de pontos, então agora é só colocar em mais uma esfera dessa aqui, olha. Veja que eu já tenho, então, o segundo tassel. Agora eu vou fazer o terceiro, olha, só separar aqui novamente 3 conjuntos com 5 fios. E vou fazer do mesmo jeito, olha. No lugar que eu coloquei aqui o último conjunto, eu passo mais um conjunto com 5 fios. O próximo conjunto eu coloco na divisão aqui entre os pontos baixos e o ponto cruzado. E o último grupo de 5 fios eu vou colocar exatamente na divisão de troca de cor e eu aproveito, olha, que já temos aqui o fio para fazer o acabamento junto. Veja que eu vou pegar bem na divisão aqui das cores, vou puxar esse conjunto de fio e temos aqui então os fios para o próximo tassel. E veja que eu vou pegar aquela ponta de fio inicial, que eu não fiz o arremate, junto com esse último conjunto. Não tem problema ficar com um pouco mais de fio, tá? E aqui vou fazer do mesmo jeito, olha, vou passar os 3 conjuntos de fios na esfera aqui do mesmo jeito. Se você comprou uma esfera de madeira com esse furo menor, pode ser que você precise de uma agulha de tapeceiro para passar esses conjuntos de fios aqui dentro, tá? Então a dificuldade vai ser essa, se esse furo aqui for menor. Se o furo dessa esfera for maior, você vai precisar de um pouco mais de fio na próxima etapa para fazer o acabamento desse tassel.
Mas veja que eu vou colocar exatamente assim em todas as faixas de cor, tá? Independente da posição que ela esteja, sempre um na divisão, um na metade da carreira de ponto alto, outro na divisão de ponto baixo. Pulo a carreira de ponto cruzado, faço um conjunto na divisão, outro na metade da carreira de ponto alto. E depois eu completo o outro, olha, sendo um na divisão da carreira de ponto cruzado e o outro na divisão da troca de cor, para ficar desse jeito assim, cada um dos conjuntos de tassel. Vou adicionar aqui nas outras cores para você ver como fica já a composição com as outras cores também. Veja que eu distribuí exatamente igual nas outras cores também, ou seja, 3 tasséis para cada faixa de cor. E um detalhe interessante, eu nunca utilizo a metade do ponto cruzado, tá? Eu sempre utilizo a metade do ponto alto, então quando chega no ponto cruzado eu pulo ele e vou direto para o outro espaço. Veja que acontece em todas as cores. Olha, metade do ponto cruzado não tem fio, aqui também não. Tem na metade do ponto alto, tá? Aqui, olha, na metade do ponto alto, o ponto cruzado está livre. Metade do ponto alto, o ponto cruzado está livre. E agora eu vou mostrar para você como fazer o arremate do tassel. Eu já estou de volta aqui com a minha tampinha de pote. E veja que dessa vez eu vou fazer 3 voltas. 1, 2, 3. Mas eu vou cortar só o fio aqui, olha, que vem do novelo. Não corto os outros que eu enrolei aqui na tampa do pote, então eu tenho um fio um pouco maior. Para cada tassel eu vou utilizar 2 fios, tá? Vou utilizar fio duplo. Eu tenho 3, mas eu vou guardar um, porque quando eu cortar os outros 2 aqui, olha, eu consigo ter fio suficiente para fazer o arremate nos outros tasséis também. Então, para fazer o arremate eu tenho fio duplo e tudo que eu fizer aqui num tassel eu vou fazer nos outros também. Veja que nessa faixa onde nós temos o fio que eu utilizei para tecer a peça, eu vou cortar para não confundir com o fio que eu vou utilizar para fazer o arremate do tassel. Então veja que agora eu vou posicionar esse fio duplo para fazer o arremate, deixando ele um pouquinho mais comprido aqui para ele se destacar. Então eu cortei justamente para que fique em destaque o fio que eu vou utilizar para fazer o tassel. Vou ajustar essa esfera de forma que não fique muito lá na parte de cima, mas eu posso puxar um pouquinho, fazer o arremate aqui embaixo, depois eu puxo essa bolinha novamente. E também dá para fazer o ajuste depois. Então veja que eu vou segurar todos os fios juntos, vou formar uma laçada e segurar com o polegar. Agora eu vou fazer uma volta, pegando assim, olha, passando da direita para a esquerda, fazer uma volta completa, e vou pegar a ponta de fio e passar na laçada que está no polegar, e não nessa que eu fiz primeiro. Vou passar ele aqui por baixo, olha. E puxar para fazer um nozinho aqui. Agora eu posso puxar a laçada também para fazer um nó. Agora eu vou fazer volta suficiente para que esse furo não passe aqui mais, tá? Então depende muito da espessura do furo da esfera que você fez. No meu, 17, 18 voltas aqui já dá certo. Olha, 1, 2, 3, tô apertando bem, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 voltas, olha, já fica com uma espessura interessante aqui para não voltar essa bolinha, tá vendo, do tassel? E agora eu vou pegar, passar na laçada que eu fiz aqui no início, puxar todo o fio por dentro dessa laçada e puxar a ponta de fio aqui, olha, que eu deixei passando, porque é ela que vai puxar o fio para debaixo dessas laçadas todas que eu passei aqui. Aperto bem e tenho aqui então o primeiro nó do tassel. Lembra que eu disse que vou deixar ele mais folgado, assim, olha, uma sobra? Então, antes de fazer o próximo arremate, eu vou segurar aqui, olha, na lateral e vou puxar esse nó um pouquinho mais para baixo para deixar exatamente essa folga. Então, é interessante você amarrar todos os tasséis e depois fazer esse ajuste para que fiquem todos com o mesmo comprimento. E aí sim, depois você faz esse arremate que eu vou mostrar agora com a agulha de tapeceiro. Veja que eu tenho aqui essa ponta de fio, essa que ficou passando para a parte de cima. Eu vou colocar numa agulha de tapeceiro. Vou passar por dentro da bolinha aqui do tassel.
Vou passar, olha, do meio aqui, vou passar na mesma direção e voltar por dentro da bolinha do tassel e por dentro desse acúmulo de fios que eu fiz aqui para fazer esse arremate, saindo aqui na parte de baixo, assim, olha. Vou ajustar aqui de forma que não fique repuxando, só ajustar para ficar com o mesmo comprimento. E aqui, olha, só cortar de forma que fiquem a maioria no mesmo comprimento. E pronto, tenho aqui o primeiro tassel. Eu vou fazer exatamente igual em todos os outros, ou seja, eu vou fazer esse mesmo arremate. O importante é que essa bolinha não fique voltando. Faça o teste no primeiro, se precisar, faça mais voltas. Finalizei o arremate de todos os tasséis, olha, tenho aqui então a manta pronta. Eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê. Não esqueça de contar aí nos comentários quais foram as cores que você utilizou. Vou ficar bem feliz em saber aí o seu gosto para combinação de cores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.